Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre o mundo dos travestis aqui em Teresópolis. Vamos continuar falando sobre essa questão do preconceito, porque é uma coisa que a gente tem que falar para que algum dia, quem sabe, né? Acho que ainda é muito prematuro, muito cedo ainda para falar em sonhar com um dia que o preconceito contra a opção sexual, aliás, não é nem opção, orientação sexual, porque não é uma opção, ninguém, como vocês mesmas falaram no programa, ninguém opta, né, por ser assim, né, porque quem vai querer, como vocês mesmos estão relatando aqui, uma vida tão sofrida em que vocês têm que enfrentar tantas barreiras e tantos preconceitos, né? Então, você falou, né, Agatha, que o Teresópolis é uma cidade hipócrita, né? Você usou esse termo. Por que você acha que a cidade é assim? Porque às vezes você chega em alguns lugares, você conhece algumas pessoas, essas pessoas falam com você, te abraçam, te beijam, te tratam, você vira as costas, isso não está certo, isso não é assim, não é uma boa influência, ela, não, ele, porque é homem, que não sei o que lá, mas tudo assim pelas costas. E pela frente não, abre amplos sorrisos, tratam muito bem. Os mais hipócritas são aqueles assim, eu não tenho nada contra. Ah, com certeza. Nossa. Isso aí, você tem que continuar assim. Essa frase é dos mais hipócritas. Mas aí por trás, quando ele está com um grupinho conservador e tal, com os amigos, ele esculacha. Evita. A hipocrisia está nesse tipo de ação. E também na questão da clientela, né? Porque é aquilo que vocês estavam falando no outro bloco. Muitos dos que mais criticam, ofendem, às vezes, à luz do dia, quando o sol vai embora, procuram vocês, não é isso? Exatamente. A hipocrisia está nisso. Tem hipocrisia também na religião, né, dos religiosos. Com certeza. Os filhos abordam e tal. Você se salva, né? Tudo bem. E por trás, né, a vontade ali na hora é de nos exorcizarem, né, nos queimarem na fogueira como bruxas, né? Porque o que mais me pega é quando eles falam, Deus vai te libertar. Inclusive, né, juntamente dessa questão da hipocrisia, eu tenho um cliente que é pastor, né? Eu, através dessas redes sociais de agora, né, eu vi a fotinha dele, cliquei, aí vi, né, fotos dele atuando, ministrando culto, pregando, né? Fiquei muito chocada, porque um líder religioso que prega uma coisa, né, e ali sai comigo, embora para mim todos são clientes, né? Eles são meus, mas a questão da hipocrisia, é a questão da contradição entre o que ele prega na vida pública e o que ele faz na vida privada. Você se recusou a sair com ele? Aquilo ali eu não aceitei. Ele procura todas. Ele é um devorador, na verdade. Ele procura todas. Ele faz tipo um rodízio. Cada hora, mas eu me recusei. Aquilo ali não. Eu tenho uma mente ampla, muito aberta, porque tem que ter, mas aquilo ali não me desceu. Eu me recordo que, acho que talvez na década de 80, não sei se foi 80, 90, mas houve um escândalo nos Estados Unidos com um pastor desses, que era um telepastor, nesses pastores que aparecem muito na televisão, pastor evangélico, que era talvez um dos maiores, né, defensores da moral e dos bons costumes, como eles costumam chamar lá nos Estados Unidos, e ele foi pego justamente num motel, se não me engano, com uma travesti. E acabou ali a carreira dele como pastor, né, de televisão, não sei se ele continua até hoje, nem sei se é vivo, mas essa contradição é uma hipocrisia que aí realmente é difícil de entender, né? Exatamente. É sem tamanho. A prostituição é um círculo, né? O que sai comigo sai com ela, sai com as outras. Às vezes não, um ou outro, né? São preferências, a gente diz que é preferência. Exatamente, mas geralmente é um ciclo. Então, né, viu? Saía comigo, a procurou e com certeza, né, é um rodízio, né, vai... Tem uma amiga minha que às vezes eu tô com ela e ligo para ela, manda mensagem. Agora, falando sobre essa questão da prostituição, uma coisa que chamou muito a atenção, talvez tenha sido o que mais chamou a atenção, dentre todas as coisas polêmicas e as revelações que vocês fizeram na entrevista, é sobre a questão da opção, aí sim, opção do cliente, né? A Estela fez uma revelação e a Agatha complementou, né,
sobre a questão de que a maior parte dos clientes não procura vocês para ser o ativo. É isso mesmo, Estela? Exatamente. Exatamente. Esse grande número, né, estão ali entre quatro paredes comigo, se soltam e querem ser a mulher no meu lugar e por aí vai, né? E continua firmando. Alguns pedem para pôr calcinha, para pôr o nosso salto, levam roupas femininas que eles têm. Ou não, mesmo vestido de homem mesmo, só querem ser passivo. E principalmente depois da entrevista anterior, nossa, como eles se soltaram aqui na cidade, como foi assim, né, esclarecedor, né? Eu acho aquela coisa, não sou eu, não sou só eu, então, né? É normal, os outros também. Aí a procura aumentou muito. Como é que é? Eu já estava pensando que era gay, que eu era o único, que estava ficando bolado. Eles estavam, né, preocupados. Mas não, depois da entrevista, como tudo mudou, esclareceu e aumentou, né, o número de clientes passivos. Eu acho que um dos papéis da mídia é justamente a gente levantar questões que, na verdade, elas muitas vezes estão ocultas, pouca gente sabe, e a gente está apenas aqui debatendo e tornando as coisas mais claras para o público, né? Isso aconteceu também num programa que a gente gravou até a gente teve aqui o privilégio de receber o Fernando e o Heron, que foram os dois primeiros homossexuais que fizeram uma união estável, né, aqui em Teresópolis. Então, eles explicaram pra gente, eles também falaram que depois da entrevista que eles deram aqui, a vida deles mudou, porque antes eles viviam uma vida que as pessoas não sabiam nem direito quando eles chegavam juntos o que eles eram. Vocês são irmãos, né? E depois disso, não, as pessoas começaram a ter uma reação muito mais natural com eles na rua. Eu acho que o que falta muito é muita informação. Às vezes não é nem preconceito, é o desconhecido que assusta. Quando as pessoas começam a ter um esclarecimento maior, começam a entender, elas acabam abaixando a guarda um pouquinho e já aceitam melhor, até porque elas já vão aprender a lidar com aquilo ali. Acho que falta um pouquinho ainda de conhecimento. Não só deles, mas da gente também, para poder saber orientá-los. Justamente o desconhecido é o que assusta, com né? certeza. Gera também o pré-conceito. Exatamente. Você falou muito bem. Porque quando a pessoa conhece, né, sabe que aquilo ali não é uma coisa que afinal de contas, vocês estão prejudicando a quem? Sendo do jeito que vocês são? A ninguém. É uma decisão de foro íntimo, uma decisão de vocês, não é? Então, o que os outros têm a ver com isso? Sempre falo que eu estou lá num ponto parada, nem sem fazer mal a ninguém. E aí, eles que nos procuram, né? Eles vêm até nós. Então exatamente. Então, não tem o que ser criticado na postura de vocês, que é uma postura, às claras. Eu acho que é até muito mais, vamos dizer assim, sincera do que ainda os homossexuais, e veja bem, não vai aí uma crítica, mas que ainda estão dentro do armário. Vocês não escondem de ninguém, muito pelo contrário, tem a coragem de ser o que vocês são 24 horas por dia. De repente é essa nossa coragem que incomoda. Talvez, exatamente. E esses assim que são incubados sofrem tanto. Sofrem muito mais do que a gente, porque é um preconceito interno. É uma coisa interna delas. Enquanto eles não se libertarem daquilo ali, eles não podem exigir respeito de ninguém, porque eles ensinam-se respeito, eles não se entendem, é muito frustrante essa vida. Com certeza deve ser uma situação... conflito. Né? Exatamente, um conflito interno muito grande. A todo momento. Nosso tempo nesse bloco já encerrou. Eu vou querer falar um pouquinho mais sobre essa questão da prostituição e falar um pouquinho mais, a Estela até já adiantou aí, né, que tem um pastor que é cliente, mas eu vou querer saber um pouquinho mais sobre o perfil dos clientes de vocês aqui em Teresópolis. É uma curiosidade que todos têm, né? E eu acho que é uma coisa que vai apimentar muito aí o nosso debate no nosso próximo e último bloco do programa Ponto Final. A gente volta já.